Meus caros amigos, um bom retorno a todos, sejam muito bem-vindos para que a gente possa dar continuidade à análise do nosso tema, pacote anticrime e as alterações trazidas para dentro da legislação penal brasileira. Estávamos falando no nosso último bloco de aula sobre as alterações implicadas, trazidas para dentro da parte geral do Código Penal. E agora quero falar de uma outra alteração também bastante relevante, trazida para o Instituto do Livramento Condicional. Quer ver? Vem comigo para a tela. Ainda falando do pacote anticrime, ou seja, da Lei 13.964 de 2019, vamos falar um pouco sobre o livramento condicional, tópico 1.4, seguindo o nosso roteiro originário de aula. Vale lembrar que o livramento condicional é uma espécie de benefício que consiste em nada mais do que a antecipação da liberdade. É um benefício, então, que em resumida síntese, consiste na antecipação da liberdade. O camarada é processado, é condenado, recebe uma pena e começa a execução dessa pena. Depois de preenchido alguns requisitos legais e depois de cumprido um certo lapso temporal da sua pena, ele pode ser agraciado com este benefício, que vai ser pleiteado perante o juiz da vara de execução penal, este benefício chamado livramento condicional. Ele encontra a sua previsão legal especialmente no artigo 83 do Código Penal, 83 e seguintes do Código Penal. De acordo com a doutrina, é possível falar, por exemplo, de 3 espécies de livramento condicional, embora o efeito prático seja o mesmo. A diferença entre eles é o lapso temporal que vai ser exigido para fins de alcançar a liberdade antecipada. Apenas a título de nota doutrinária, eu tenho o livramento comum, que é para aqueles que são primários em crimes dolosos e ostentaram um bom comportamento ao longo da execução da pena. Neste caso, basta cumprir 1/3 da pena para poder pleitear o livramento condicional. Chama-se livramento comum, é o livramento padrão, o básico. Uma segunda espécie é chamada de livramento ordinário, que é para aqueles que são reincidentes em crimes dolosos. Neste caso, ele tem que cumprir um lapso temporal um pouco maior de pena para poder ser agraciado com livramento condicional. Ele tem que cumprir metade da pena, é o que diz o Código Penal. Então, segunda espécie, o livramento ordinário, para quem é reincidente em crime doloso, só que daí tem que cumprir metade da pena. E uma terceira modalidade, o livramento extraordinário, que é para aqueles acusados de crimes hediondos e equiparados. Então, acusados, lato sensu de crimes hediondos e equiparados, em tese, então, também pode ser agraciados com livramento condicional, só que daí tem que cumprir um lapso de pena ainda maior. Tem que cumprir 2/3 da pena. Meus amigos, é isso que está no Código Penal, sempre esteve lá, artigo 83 e ponto final. Só que, como eu te disse, para além de cumprir um certo lapso temporal, tem também que preencher alguns requisitos complementares, trazidos pelo próprio artigo 83, lá nos seus incisos. E foi exatamente aqui que nós tivemos uma pequena alteração trazida pelo pacote anticrime, no tocante aos requisitos exigíveis para a concessão do livramento condicional, nas 3 espécies, seja no livramento comum, no ordinário ou no extraordinário. Quais são esses requisitos? Onde que teve essa alteração, professor Lebre? Vem comigo para a tela. Olha só, fiz uma tabelinha, seguindo o nosso layout geral de aulas, antes e depois. Como é que estava antes do pacote, como é que ficou agora? Dá uma olhadinha que a alteração, esta alteração que a gente está falando, ela foi especificadamente no inciso 3. O restante da redação do artigo 83 manteve-se igual. Ó, o juiz poderá conceder o livramento condicional ao condenado a uma pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 anos, desde que. E aí o artigo 83 começa a rolar uma série de requisitos, tá bem? E o inciso 3, que é o que nos interessa, foi onde teve essa alteraçãozinha do pacote anticrime. E se você for ver, a alteração não foi tão significativa. Porque veja só, o artigo 83 no inciso 3, ele diz o seguinte: tem que ser comprovado comportamento satisfatório durante a execução da pena, bom desempenho no trabalho que foi atribuído e aptidão para prover a sua própria subsistência mediante trabalho honesto. Ponto. Agora corre para o lado. Como é que ficou agora? Ao invés de ter escrito comportamento satisfatório,
a nova redação falou de bom comportamento. Existe uma discussão se isso implicaria em alguma alteração prática. Alguns dizem que sim, outros dizem que é indiferente, é só uma mudança de terminologia, né? Uma mudança de terminologia. Só que agora tem uma novidade, que não estava expressa na redação anterior. O camarada não pode ter cometido uma falta grave nos últimos 12 meses de execução de pena. Algo que, enfim, vamos ser franco, se ele cometeu uma falta grave nos últimos 12 meses de execução de pena, isto quer dizer, pelo menos em tese, que ele não teve um comportamento satisfatório, não teve um bom comportamento, e de modo que ele não ia receber mesmo o livramento condicional. Só que em algumas varas de execuções penais, de alguns estados, de algumas cidades, o camarada, ainda que tenha cometido uma falta grave, depois do lapso de 6 meses, aquela falta grave seria anulada. Então, se eu fosse pegar uma nova ficha de bom comportamento, apareceria lá, comportamento bom. Então, pensando nessa idiosincrasia, nesta particularidade, a nova redação disse, ó, pera lá, não basta só ter um bom comportamento, tu vai ter que analisar os 12 últimos meses de execução de pena para ver se neste período ele teve alguma falta grave, porque se teve, já não pode ganhar o livramento condicional, tá bem? O que mais? Bom desempenho no trabalho que foi atribuído, igual já tinha na redação antiga, só que em vez de estar tudo num inciso, está segmentado em alíneas deste inciso. E por fim, a aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto. Eu acho que aqui, na verdade, o legislador perdeu uma oportunidade de ouro de alterar, né, a terminologia, ó, trabalho honesto. Afinal de contas, a questão do honesto ou não honesto está muito mais ligada a fatores éticos e morais do que fatores jurídicos, né? A título de pensamento pessoal, o legislador podia aproveitar a oportunidade e mudar a terminologia e colocar trabalho lícito. O que eu quero é que o sujeito, depois de solto, tenha aptidão para a sua própria subsistência mediante a execução de um trabalho lícito, não necessariamente de carteira registrada em empresa de alguém, não. Qualquer trabalho lícito, seja autônomo, seja no setor público, no setor privado, desde que lícito. Então, se você vê, no final das contas, os requisitos para o livramento condicional não tiveram grandes alterações. Só que teve um ponto a mais. Para a gente concluir a análise desse tema, olha que legal. Ainda falando sobre o livramento condicional e as alterações propiciadas pelo pacote anticrime, tá bem? A Lei 13.964, pacote anticrime, alterou outros 2 artigos, um da Lei de Execução Penal e um da Lei de Crime Organizado, e os 2 dizem respeito ao tema do livramento condicional. Então fique atento para isso. Em primeiro lugar, o artigo 112, inciso 6, a linha A, bem como o artigo 112, inciso 8, da Lei de Execução Penal, a LEP, Lei 7.210 de 84, a nossa Lei de Execução Penal, sofreu alterações. Esse artigo 112, lembre-se, é o artigo que fala de progressão de regime. Mas o pacote anticrime acabou também trazendo alterações nesse tocante, vedando a concessão de livramento condicional para os condenados por crimes hediondos equiparados com resultado morte. Opa! Esta vedação não existia antes, né, professor? Essa vedação não existia antes. Tanto que eu te falei, condenados por crimes hediondos também podem ser agraciados com o livramento condicional, só que tem que cumprir um tempo maior de pena, tem que cumprir 2/3, além daqueles requisitos complementares. Salvo se for um crime hediondo ou equiparado, no qual obteve-se um resultado morte, porque a partir de agora estaria vedada a concessão do livramento condicional. E uma cláusula parecida, também de alteração do pacote anticrime, trazida na Lei 12.850 de 2013, que é a Lei de Crime Organizado. O artigo 2º, parágrafo único da Lei de Crime Organizado, agora tem essa redação complementar, no qual o livramento condicional também fica vedado, proibido, para condenados expressamente sentença por integrar organização criminosa ou por crime praticado por meio de organização criminosa, se houver elementos probatórios que indiquem a manutenção do vínculo associativo, ou seja, o camarada continua ainda fazendo parte da organização criminosa. Então veja que essas 2 cláusulas
também trazidas e alteradas pelo pacote anticrime, acaba ampliando a gama de proibições, ou seja, limitando ainda mais a possibilidade de alguém ser agraciado com um livramento condicional. Fica atento para isso, porque isto é novatio legis impejus, nova lei penal que piora a vida do acusado. Então ela só pode ser aplicada essa cláusula da entrada em vigor do pacote anticrime em diante. Para fatos praticados antes da entrada em vigor do pacote anticrime, essas cláusulas não são válidas, porque se tratam de novatio legis impejus. Tá bem? Sobre o livramento condicional, meus queridos amigos, era o que continha. E nestes minutinhos finais deste bloco, quero falar também de uma outra alteração trazida pelo pacote anticrime para dentro do Código Penal, ainda na parte geral, que diz respeito daí ao tema causas suspensivas da prescrição. Seria o tópico 1.5 do nosso roteiro de aula. Tópico 1.5 do nosso roteiro de aula. Você lembra desse tema? Causas suspensivas da prescrição. Lembre-se que a prescrição é uma das causas de extinção da punibilidade. Está lá no artigo 107 do Código Penal. O Estado, detentor do poder punitivo, do ius puniendi, ele tem um prazo para realizar a persecução criminal. Se ele não realizar a persecução criminal dentro deste prazo, o processo possivelmente estará prescrito e o Estado perde o direito, o poder de exercer o jus puniendi naquele caso concreto. Esse é o tema da prescrição. Só que existe uma série de causas suspensivas. Veja que eu não estou falando de causas interruptivas. As causas interruptivas da prescrição estão lá no artigo 117. Recebimento da denúncia, publicação da sentença condenatória, tudo lá no artigo 117 do Código Penal, não é o que me interessa. O que me interessa está no artigo 116, que fala das causas suspensivas do curso do prazo prescricional. Isso quer dizer que sempre que bater numa daquelas hipóteses do artigo 116, o prazo da prescrição ele é suspenso, resolve-se a situação que deu causa àquela suspensão, e aí depois o prazo volta a fruir de onde ele tinha parado. Trata-se de causa suspensiva. E nós tivemos uma pequena alteração nesse tema decorrente do pacote anticrime. Vem comigo para a tela para a gente encerrar esse bloco de aula. As hipóteses estavam ali no artigo 116, inciso 1, 2, e aí o parágrafo único contemplava uma outra hipótese. A doutrina costumava dizer, e me parece que com razão, que as hipóteses do inciso 1 e 2 diziam respeito à prescrição punitiva, enquanto que a hipótese do parágrafo único dizia respeito à prescrição executória. E faz todo sentido, porque é o que está escrito no artigo 116, ó, na redação antiga, ó. Antes de passar em julgado, meus amigos, nós estamos falando só da prescrição o quê? Da prescrição punitiva. Prescrição punitiva. Já o artigo 116, parágrafo único, falava assim, ó, depois de passar em julgado. Opa, qual é a prescrição que acontece depois do trânsito de julgado? Daí eu já estou falando da prescrição executória. Faz sentido, né? Vamos colocar na tela. Executória. Então nós tínhamos duas hipóteses de prescrição, de suspensão da prescrição punitiva e uma hipótese de prescrição de suspensão da prescrição executória. E agora, com o pacote anticrime, nós tivemos uma ampliação. Ó. Hoje, com o pacote anticrime, além do inciso 1, enquanto não resolvida em outro processo, questão de que depende do reconhecimento da existência do crime. É o que se chama de questão prejudicial. O inciso 1 continua em vigor. O inciso 2, enquanto o agente cumpre pena no exterior. A única coisa que teve aqui foi a alteração da terminologia, que antes falava de enquanto cumpre pena no estrangeiro, agora enquanto cumpre pena no exterior. A lógica é a mesma. E nós tivemos duas hipóteses novas, a do inciso 3 e a do inciso 4. Essas não tinham antes. Na pendência de embargos de declaração ou de recurso aos tribunais superiores, quando eles são inadmissíveis, enquanto não cumprido ou não rescindido o acordo de não persecução criminal. Meus amigos, essas duas importantes novas causas de suspensão não existiam antes. Veja que essa do inciso 3, em específica,
ela é alvo de bastante polêmica, de bastante crítica. Em primeiro lugar, porque a legislação não especificou se essa hipótese ela só incide se apenas a oposição dos embargos declaratórios suspende a prescrição ou se a oposição de todo e qualquer embargo declaratório vai suspender. É só os embargos declaratórios para os tribunais superiores? E se eu opor um embargo de declaração contra uma decisão do TJ, do TRF, vai suspender ou não vai suspender? O legislador não disse isso. Se eu for seguir a literalidade do que diz a lei, é só se eu opor um embargo de declaração inadmissível para um tribunal superior. Esse é um tema que a doutrina já está debatendo e nós vamos ter que esperar a jurisprudência se manifestar, tá bem? E veja que essa hipótese ela só incide quando o aludido recurso for inadmissível. Ou seja, em outras hipóteses, não haveria essa causa de suspensão. Trata-se, como eu disse, de um tema polêmico e que ainda vai dar bastante pano para manga. E a hipótese de inciso 4, também uma novidade trazida pelo pacote anticrime, né? A gente vai falar sobre ele, os acordos de não persecução criminal estão hoje previstos no artigo 28, letra A do Código de Processo Penal. Então, enquanto o acordo de não persecução penal ainda está durante o seu lapso temporal de cumprimento, a prescrição penal fica suspensa. Se o acordo for cumprido na sua integralidade, extingue-se a punibilidade. Agora, se por algum motivo o acordo é descumprido, o processo volta a correr. E junto com o processo volta a correr também o prazo de prescrição. É isso que quis dizer a nova redação do artigo 116 do Código Penal. Tá aí, então, mais uma importante alteração trazida pelo pacote anticrime para dentro do Código Penal brasileiro. No nosso próximo bloco de aula, a gente dá sequência à análise do tema alterações do pacote anticrime, ainda falando de dispositivos da parte geral do Código Penal. Meus queridos amigos, muito obrigado pela atenção e daqui a pouco a gente está de volta.